no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus 13. Eu quero ler de dois versos apenas, o verso 51 e o verso 52. Mateus 13, 51 e 52. Diz assim a palavra de Deus. Estou vendo barulhinhos de folhas, né? Mateus capítulo 13, 51 e 52. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhes disse Jesus: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Oremos. Pai, eis aqui um trecho da tua palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, fale aos nossos corações nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim, por favor, né? Eu sei que nós temos muitos irmãos e muitas irmãs que estão desfrutando hoje de um saudosismo, que perderam o seu pai já há algum tempo, né? E faz falta mesmo, não é verdade? Faz falta mesmo. Eu me lembro, hoje, estou me lembrando, por exemplo, do senhor Joaquim Alves de Oliveira, do senhor José Feliciano da Costa, meus dois avós, que me deixaram muitas marcas, lesaram muito a minha vida. Um deles, por exemplo, no dia em que faleceu, visitou todos os filhos. Olha que interessante, saiu de manhã, visitou, foi na casa de todos os filhos. Eu estava na casa da minha tia Andréia, ele se assentou comigo à mesa e no canto da sala, sentado numa mesa, ele começou a deixar para mim instruções e eu não entendia por quê. Disse que eu não podia vender fiado, que não era para eu comprar fiado, que era para eu ser honesto, ser justo. E eu não entendia por quê. Ele foi para casa, almoçou com a minha avó, arrumou a cozinha da minha avó, deixou uma saladinha de tomate, saiu de casa, sentou na praça para ler o seu jornal dominical. Ali ele teve um ataque do coração e morreu. E isso marca a gente. É saudade, faz falta, mas não é só dor, é muita coisa boa. Então quando a Pamela canta, né, que está faltando ele, dói sim, claro que dói, mas tem muita coisa boa. E eu tenho certeza, né, que Pamela está aqui grata pela vida do Sr. Cláudio, que está com a gente hoje, mas também lembrando de tantas coisas boas que o avô deixou para ela na vida, né? Isso é muito bom. Mas eu queria também, vocês podem perguntar assim, poxa, mas uma música triste dessa no Dia dos Pais, por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós temos o saudosismo daquele que o Senhor recolheu, nós precisamos passar pelo luto e continuar a vida, né? E a vida é assim. Nós começamos a morrer quando nascemos, começamos a envelhecer, e eu preciso entender que a morte faz parte da vida. Está ótimo, mas eu também tenho uma outra coisa que eu preciso ver com os irmãos. Quantos pais hoje, né? E a gente no Dia dos Pais, eu preciso fazer essa chamada, com uma cultura tão individualista, que estão faltando à mesa, estão ausentes, por causa de pequenas coisas, detalhes, não valorizam o toque, né, o afeto, o coração próximo, o reconhecimento de ser humano, de ser falho. Eu sei que nós temos um problema aqui, talvez o primeiro deles é o que o presbítero Edson citou anteriormente, de que a ideia, quando chamamos Deus de Pai, transferimos para os homens de hoje, quase que eles deveriam ser super-homens, super-crentes, perfeitos. E por causa disso eu perdi meu pai durante 2 anos da minha vida. O meu pai se separou da minha mãe depois de 22 anos de casados. Já contei essa história uma vez, eu não posso deixar de falar sobre isso hoje. E eu não usava o meu nome.
As pessoas me perguntavam como me chamava, eu me apresentava por Eduardo, porque é o meu segundo nome. Meu nome é composto, Jorge Eduardo, o nome do meu pai também composto, Jorge José. Mas eu tinha tantos problemas porque eu queria que meu pai fosse perfeito. Eu exigia tanto do meu pai que eu me afastei dele porque ele não atendia as minhas necessidades, as minhas demandas. Porque ele era gente. Porque ele é gente, porque ele é humano. E eu não conseguia colocar naquela figura a humanidade. Eu queria que ele fosse sacralizado, santificado, perfeito. E ele não era. Ele não era. Aí eu ouvi, depois de 2 anos de ausência, morando na mesma cidade, sem me encontrar um com o outro, no caminho, por misericórdia, Deus se revela a mim, me confronta. E nesse encontro, a primeira coisa que veio ao meu coração de confronto foi uma voz do sagrado, acreditem ou não, para que eu procurasse o meu pai e pedisse perdão ao meu pai. Eu briguei com Deus 90 dias dizendo: ele que errou, ele que não cuidava da gente, ele que desrespeitou a minha mãe, ele que largou a família. Eu não vou pedir perdão. E durante 90 dias eu fiquei brigando com isso, falando com Deus: eu não vou, é injusto. Ele que tem que procurar os filhos, ele tem que procurar minha mãe, ele que machucou e feriu minha mãe. Até um dia que Deus me mostrou que ele não podia dar aquilo que ele não tinha. Ele nunca recebeu afeto, carinho, não tinha recebido até então. E Deus falou que era para eu dar para ele afeto e carinho, que um dia ele poderia me dar se eu desse para ele afeto e carinho. Se eu desse para ele perdão, ele poderia entender isso. Aí, meus irmãos, eu fui procurar o meu pai. Fui procurar o meu pai depois de encontrar, quando eu fui pegar as coisas da minha mãe para minha mãe mudar na separação, eu encontrei um álbum de fotografias minha e do meu irmão. Me perdoe, por favor, contar uma experiência própria, pessoal, mas eu preciso contar, me perdoe. E esse álbum de fotografia, o meu pai, que também chama Jorge, tinha gastado um tempo, quando eu abri o álbum, tudo que estava escrito naquele álbum de fotografia não era a letra da minha mãe, não, era a letra do meu pai. Naquela hora foi como se Deus falasse comigo: você está vendo como que seu pai te ama? Até tempo para se dedicar à fotografia sua do seu irmão ele teve. Talvez você que não conseguia perceber o quanto ele ama vocês. E eu fui procurar o meu pai. Eu entrei no trabalho do meu pai ficou branco, pálido como essas paredes. E eu virei para o meu pai e disse assim: pai, eu preciso de um tempo com o senhor. Depois de muito tempo, levei quase 40 minutos querendo voltar para casa, indo e voltando até chegar onde ele trabalha. Aí ele me levou para um escritóriozinho pequenininho, miudinho assim, um banquinho de um lado, um banquinho do outro. Aí eu coloquei a mão no ombro dele, depois de mais de 5 anos que eu não chamava de pai, chamava de Sr. Jorge. Eu falava: pois não, Sr. Jorge. Sim, senhor, Sr. Jorge. O que o senhor deseja, Sr. Jorge? Aí eu botei a mão no ombro dele e chamei-o de pai. Falei: não sei se o senhor vai entender, mas por misericórdia, eu estou tendo uma relação com Deus um pouco diferente e estou sofrendo com isso, porque eu estou ausente da vida do Senhor. E eu preciso que o Senhor me perdoe, porque eu não respeitei o Senhor como meu pai. Eu não fui filho para o Senhor. Eu não dei honra ao Senhor como meu pai. Eu não vi o Senhor como um ser humano. Eu exigi do Senhor demais. Eu quero que o Senhor me perdoe. Nesse momento, meus irmãos, o meu pai ficou em pranto, começou a chorar na minha frente. E eu ouvi tudo que eu queria ouvir a vida inteira. Ele olhou para mim e abriu o coração e disse assim: pois é, Dudu, eu tentei ser pai para vocês, mas eu fracassei. Eu fracassei. Eu não consegui. Eu tentei dar o melhor para vocês e seus irmãos, mas eu fracassei. Você está me
pedindo perdão porque você não foi meu filho, eu também te peço perdão porque eu não consegui ser pai. Ali nós nos abraçamos. E nos tornamos melhores amigos. Porque nos deparamos, sabe com o que, meus irmãos? Com a humanidade, minha e sua, com as limitações. E eu pergunto, quantos pais temos? Será que a gente ainda exige desses homens perfeição? Será que temos aqui alguns que negam o seu nome, a sua origem, e se apresentam apenas pelo segundo nome porque negam o seu pai, como fiz? Hoje eu tenho orgulho, olha no boletim aí, nem o Eduardo aparece mais, de tanto orgulho que eu tenho de me chamar Jorge. Eu fico feliz quando alguém vira para mim e fala assim: nossa Deus, como você parece com seu pai, com todas as falhas que o meu pai tem. Os meus filhos têm avô. Os meus filhos têm avô, com toda a limitação que ele tem. E Jesus, depois de passar vários ensinamentos por parábolas, ensinamentos profundíssimos, no capítulo 13 de Mateus, ensinamentos profundíssimos, ele fala aí, sentado à beira da praia, num barco, ele fala de parábolas que deixam para a gente ensinamentos eternos. Eternos. Se você olhar aí no capítulo 13, você vai ver a parábola do semeador, aonde alguém batalha numa plantação com terrenos diversos, o desafio de diversos terrenos. Quantos desafios nós pais temos de filhos diversos, de relacionamentos diversos, de plantar semente de amor, de perdão, e às vezes não conseguimos, não é assim? Ele vai falar também da parábola do joio e do trigo, de um semeador que na hora do legítimo descanso tem um inimigo que quer bagunçar aquilo que ele está fazendo. Quantos inimigos temos quando queremos de alguma forma partilhar a vida e não conseguimos porque temos inúmeros concorrentes da sociedade? Quantas coisas que chamam a atenção das nossas casas, das nossas famílias, prendendo os nossos filhos, e nós não temos condições de ser pai. Ele vai falar de um poder estrondoso da verdade. Ele fala de duas coisas que eu citei na escola dominical: de uma sementinha de mostarda e de um fermento, pequena quantidade de um produto que gera grande transformação. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que coisas simples têm poderes estrondosos. Coisas simples têm poderes estrondosos. Sentar à mesa, na sala, ouvir uma música junto, tocar, conversar, tomar café, estar perto, dar tempo, ouvir sem criticar, dar presentes, mesmo simples, mesmo dentro do orçamento, ir para a praça comer um churrasco, um cachorro quente, passear na praça. Quantas coisas pequenas têm poderes estrondosos? Depois Jesus chama os discípulos e começa a explicar tudo o que isso significa. E aí ele vai falar de duas outras parábolas, aquela do tesouro escondido e depois aquela da pérola preciosa, que ele fala que tem valores que estão deixados para trás para nós termos coisas mais preciosas. E assim nós temos o desafio da paternidade. Quantas coisas precisamos abrir mão para ter aquilo que é precioso perto da gente? Como que estabelecemos as nossas prioridades? Será que a prioridade hoje é ganhar dinheiro? A prioridade hoje é pagar a conta? Será que é só isso que a gente vive agora como escravo dessa sociedade capitalista? Será que agora nós somos escravos só da relação virtual e não mais da relação concreta, presencial? E ele finaliza dizendo o seguinte, olha só como que ele finaliza. Ele fala assim, olha, um doutor da lei, um conhecedor da lei, que é versado no reino dos céus, que conhece de fato o reino dos céus, ele só pode ser igual ao Pai. Olha a comparação. Alguém que entende muito sobre o reino dos céus só pode ser igual ao Pai, que tem depósito e que conhece bem os seus depósitos
e que sabe valorizar, tirar coisas preciosas dos depósitos e coisas antigas e coisas novas. Um desafio imenso de geração. João Alexandre tem uma música linda, Conflito de Geração, que fala sobre a dificuldade de comunicar com o filho mais novo. Eu fico tentando falar a linguagem da Ana Clara, a linguagem do Mateus, às vezes consigo. Às vezes me passo por ridículo tentando falar com eles. Coisas novas. E às vezes eu tenho que trazer para ele coisas antiguíssimas. Princípios antiguíssimos que são fundamentos eternos para a vida. Sem esses princípios, eles vão bater a cara na parede. Desafio da paternidade: tirar coisas preciosas, novas e velhas dos nossos tesouros, dos nossos depósitos. Conseguir conciliar gerações. Está lá com o avô, o pai, o neto e muitas vezes o bisneto. Como vamos conversar? Olha o conflito, olha a dificuldade de ter uma linguagem que dá para partilhar vida e coração. Coisas novas e velhas são essenciais. Nós não podemos descartar as coisas velhas, as coisas antigas, e valorizar só as novas. E não podemos também dizer: no meu tempo era assim, essas coisas inovadas são diferentes, eu quero esse negócio. Não. Tem muita coisa nova que é preciosa. Está aí o nosso desafio. Desafio de personificarmos o sagrado para aqueles que estão ao nosso redor. Personificarmos o Deus Pai no nosso comportamento. Sabe o que eu peço? Que Deus tenha misericórdia de nós. Me perdoe, por favor, pela prolongada reflexão, mas eu não podia fazer diferente. Porque hoje é dia dos pais. E eu sou pai. E eu não posso falar hoje, porque eu não dou conta da minha experiência com Mateus e Ana Clara. Eu não dou conta. Só posso dizer que eu amo vocês e que vocês são muito especiais para a minha vida. Sejamos pais humanos, frágeis até. Eu já machuquei o Mateus com 3 anos de idade, porque queria corrigir. Quantas coisas eu fiz de errado, quantas coisas eu acertei. Que o Senhor seja em todas elas e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Assim, eu quero que todos, com muita intensidade, nos acheguemos à mesa do Senhor nessa manhã. Quero pedir a junta diaconal que traga então os elementos dessa mesa, para que a gente possa comer do pão e beber do cálice, no nome de Jesus.